técnica na nossa mesa de som. Cette semaine, nous avons eu un petit problème technique sur notre table de mixage de son. E nós já estamos organizando para resolver dentro, eu acredito, da próxima semana. Et nous nous organisons pour que la semaine prochaine ce soit résolu. Nossa mesa de som deu pequeno problema. Notre table de mixage de son, elle a eu un petit problème. Hoje nós estamos apenas com uma mesa bem pequenininha. Et aujourd'hui, nous avons une toute petite table. E a grande já foi para reparação. L'autre est déjà en réparation. Para todos vocês que estão conosco, eu quero convidá-los. J'aimerais vous inviter, vous tous qui êtes avec nous. Nós, todos os anos, nós fazemos 40 dias de jejum e de oração. Tous les ans, nous faisons 40 jours de jeûne et de prière. E nós vamos, este ano, fazer esse jejum de 40 dias em 4 vezes. Et cette année, nous allons faire ce jeûne de 40 jours durant 4 périodes différentes. Então, nós vamos, o primeiro período, nós vamos começar no dia 22 de fevereiro. Donc la première période va débuter le 22 février Ao dia 3 de março. et elle ira jusqu'au 3 mars. Do 22 de fevereiro ao 3 de março. Du 22 février au 3 mars, Eu quero convidar você a fazer jejum conosco. j'aimerais t'inviter à participer d'un jeûne avec nous. Nós vamos pedir a misericórdia de Deus. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Pedir a Deus para que Ele cesse com essa pandemia mundial. Demander à Dieu qu'il puisse arrêter cette pandémie mondiale. E o segundo pedido, nós vamos pedir a Deus em favor das famílias. Et notre deuxième demande sera une demande en faveur des familles. E o terceiro pedido, nós vamos pedir em favor de avivamento de esfera mundial. Et pour la troisième demande, nous allons demander un réveil pour tout le monde. Então, eu quero convidar você. Alors j'aimerais t'inviter Do dia 22 de fevereiro ao dia 3 de março, pour que du 22 février au 3 mars, você possa jejuar conosco. tu puisses jeûner avec nous. Se você puder, faça jejum total. Et si tu peux, fais un jeûne total. Se você não puder, Si tu n'y arrives pas, no total do sentido de tirar 3 coisas que você mais gosta Que de tu- fazer ou de comer, que tu n'arrives pas à enlever 3 choses que tu aimes manger ou faire, então tire 3 coisas. alors enlève 3 choses. Jejum onde nós vamos tirar 3 coisas que nós mais gostamos de fazer ou de comer Un jeûne où nous enlèverons 3 choses que nous aimons le plus faire ou manger durante 10 dias. durant 10 jours. Então eu quero convidar você a não esqueça desse jejum. Alors j'aimerais t'inviter, n'oublie pas ce jeûne. E se você não conseguir tirar 3 coisas, Et si tu n'arrives pas à enlever 3 choses, porque talvez você tenha algum problema de saúde, eu não sei, parce que tu as peut-être un problème de santé, je ne sais pas, e talvez você é obrigado a fazer alguma coisa que eu não sei, que o médico orientou e talvez você até gosta de fazer, né? ou peut-être que tu dois faire quelque chose que tu aimes bien, qui est d'orientation Mas eu médicale. acho que mesmo a pessoa, todos vocês, eu acho que tem condição de tirar 3 coisas. Mesmo aqueles que têm um problema de saúde, ele pode tirar 3 coisas que ele muito gosta de fazer. Mais je suis sûre que tout le monde a la capacité d'enlever des choses qu'ils aiment beaucoup, même s'ils ont des problèmes médicaux. 3 coisas. 3 choses. Então, do 22 de fevereiro ao 3 de março, a nossa primeira etapa do nosso jejum de 10 dias. Alors du 22 février au 3 mars, notre première étape du jeûne de 10 jours. Tira 3 coisas que você mais gosta de fazer ou comer. Tu enlèves 3 choses que tu aimes le plus faire ou manger, E nós vamos pedir a Deus 3 coisas. et nous allons demander à Dieu 3 Que choses. tenha a misericórdia do mundo, que Ele arranque essa pandemia do mundo. Qu'il ait miséricorde du monde et qu'il arrache cette pandémie au Que Ele monde. possa colocar fim nessa pandemia. Qu'il puisse mettre fin à cette pandémie. Que Deus tenha misericórdia das famílias. Que Dieu ait miséricorde des Que familles. Deus traga avivamento. Et que Dieu amène un réveil. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Amém? Amen. Não esqueça. Alors n'oubliez pas, Nós quero convidar aqui o pastor Aureliano, que vai nessa tarde nos transmitir a palavra do Senhor. j'aimerais inviter ici le pasteur Aureliano qui va cet après-midi nous transmettre la parole du Seigneur. E que Deus abençoe cada de vocês que estão conosco nessa tarde. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous qui est avec nous ce soir. E enquanto o pastor Aureliano vai chegando aqui, eu quero comunicar a você Et pendant que le pasteur Aureliano s'approche, j'aimerais te
te E communiquer no próximo domingo nós vamos começar os nossos cultos presenciais. que dimanche prochain nous reprendrons nos cultes présentiels. Portanto, a autorização que nós temos é apenas de fazer culto com 15 pessoas. Mais l'autorisation que nous avons, c'est uniquement 15 personnes sur place. Nosso grupo de louvor nós temos mais de 15. Et juste dans notre groupe de louange, nous avons plus de 15 Então personnes. nós vamos fazer o quê? Alors qu'allons-nous faire? Nós vamos fazer entre 10 a 12 cultos cada domingo. Nous allons faire entre 10 à 12 cultes chaque dimanche. Então nós vamos, essa semana eu vou enviar para vocês o link Alors cette semaine, je vous enverrai un lien e vocês vão clicar nesse link et vous allez cliquer sur ce lien e você vai marcar o horário que você vai vir ao culto. et vous allez noter l'horaire que vous préférez pour venir au culte. Nós estávamos esperando uma liberação no dia 22 de fevereiro, Nous attendions, ou desculpa, de janeiro, nous attendions une libération pour le 22 janvier, mas infelizmente pelo número de infecções que tem na Bélgica não foi possível. mais malheureusement à cause du haut nombre d'infections en Belgique, ce n'a pas été possible. Então nós não podemos mais continuar nessa situação. Alors nous ne pouvons plus continuer dans cette situation. Vamos continuar fazendo esse culto online às 17 horas. Nous allons continuer avec notre culte en ligne à 17h. Nós vamos dar oportunidade a todos aqueles que quiserem vir louvar a Deus conosco aqui. Nós podemos vir fazer culto com 15 pessoas. Criança abaixo de 12 anos não conta. Mais nous allons donner l'opportunité à ceux qui veulent venir adorer à Dieu avec nous. Nous pouvons accueillir 15 personnes parfois. Les enfants de moins de 2 ans ne comptent pas. E o pastor também não conta. Et le pasteur ne compte pas non plus. Então, é possível que a gente tenha aí um número razoável de pessoas a cada culto. Alors nous pouvons accueillir raisonnablement un bon nombre de personnes par culte. Porque nós temos bastante menino aqui, graças a Deus. Parce que nous avons beaucoup d'enfants ici, O grâce à pastor Dieu. Adeliano vai estar nos ministrando a palavra do Senhor. Le pasteur Aureliano va nous ministrer la parole du Seigneur. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, J'aimerais saluer tous les frères avec la paix du Seigneur, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesta tarde, à tous ceux qui sont en train de nous écouter cet après-midi. independente do país ou lugar onde você esteja. Peu importe l'endroit où tu te trouves, Eu quero dizer para você que eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração. je veux te dire que j'ai une parole de Dieu à ministrer dans ton cœur. Amém? Amen. Gostaria de convidar para que possa abrir as vossas Bíblias J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles em Eclesiastes, capítulo 7. en Ecclésiaste chapitre 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Assim está escrito: melhor é o fim das coisas que o seu início. Somente a parte A. Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Amém? Mais uma vez. Encore une fois, Melhor é o fim das coisas que o seu início. il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Amém? Amen. Coloque a mão no seu coração. Mettez la main dans votre cœur. Senhor nosso Deus e Pai, Seigneur Dieu, Seigneur Père, eu te agradeço por esta palavra. je te remercie pour cette parole. Que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada ouvinte nessa Que tarde. tu puisses parler d'une manière puissante à chaque personne qui l'écoute ce soir. Em nome de Jesus Cristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Deus ele possa falar realmente ao seu coração. Que Dieu puisse réellement parler dans ton cœur. E como tema desta mensagem, Et le thème de ce message baseado no versículo de Eclesiastes onde nós fizemos menção, est basé dans le verset d'Ecclésiaste que nous avons lu. nós queremos dar o tema: o que de fato é melhor nesta vida? Le thème c'est qu'est-ce qui est réellement le mieux dans cette vie? O que de fato é melhor nesta vida? Qu'est-ce qui est réellement le mieux dans cette vie? Nós queríamos ou gostaríamos de abranger alguns tópicos Nous voulons ici rapporter quelques sujets, quelques thèmes. e se fôssemos detalhar de coisas grandes, de coisas boas, Et
Et si nous devons détailler les grandes choses, les choses bonnes, eu sei que muitas pessoas teriam coisas, o que de fato seria melhor para você nessa vida. je sais que beaucoup de personnes ici auront à dire qu'est-ce qui est mieux dans notre vie. Mas nós gostaríamos de abranger 3 tópicos, Et nous voulons ici résumer 3 thèmes, 3 sujets, baseado naquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. basés sur ce que Dieu a ministré dans notre cœur. E o primeiro, Et le premier, se alegrar no favor de Deus é melhor que sofrer nas circunstâncias e consequências da vida. se réjouir en faveur de Dieu est mieux que de souffrir dans les circonstances et les conséquences de la vie. Então, o que de fato é melhor Donc qu'est-ce qui est réellement meilleur nessa vida? dans cette vie? O que de fato é melhor para nós nessa vida? Qu'est-ce qui est réellement le mieux pour nous dans cette vie? O primeiro é se alegrar no favor de Deus. Le premier, c'est de se réjouir de la faveur de Dieu. É melhor que sofrer nas circunstâncias C'est mieux que de souffrir dans les e circonstances consequências dessa vida. et les conséquences de cette vie. O salmista no Salmo 30, versículo 6, Le psalmiste dans Psaume 30, verset 6, ele diz o seguinte: il dit: o choro ele pode até durar uma noite inteira, le chagrin peut durer toute une nuit, mas a alegria ela vem ao amanhecer. mais la joie vient le lendemain. Ou seja, alegrar-se no favor de Deus Alors se réjouir dans la faveur de Dieu, é melhor que sofrer nas circunstâncias. c'est mieux que de souffrir dans les circonstances. Você pode até chorar uma noite inteira, Tu peux pleurer toute une nuit, mas a alegria ela vem ao amanhecer. mais la joie vient le lendemain. Então, alegrar-se no favor de Deus. Alors se réjouir de la faveur de Dieu. E o que é o favor de Deus? Qu'est-ce que la faveur de Dieu? É aquilo que Deus ele nos presenteia e nós sem nós mesmos C'est merecemos. ce que Dieu nous donne en cadeau sans que nous le méritions. É aquilo que recebemos de Deus imerecidamente. C'est ce que nous recevons de Dieu sans le mériter. Mesmo que nós não merecemos, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Même que nous ne le méritions pas, Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Só de nós estarmos ouvindo essa mensagem nesta noite. Juste le fait d'écouter ce message ce Só soir. de nós estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Rien que le fait d'être ici et ministrer la parole du Seigneur, Nós já alcançamos um grande favor do Senhor. nous avons atteint une grande faveur du Já é um Seigneur. motivo de nós nos alegrarmos de receber esse favor do Senhor. Donc c'est une raison pour nous réjouir de recevoir cette faveur du Seigneur, De ter esse fôlego. d'avoir ce souffle. Muitas pessoas sofrendo. Beaucoup de personnes souffrent. Estamos vivendo em tempo de pandemia no Nous mundo. vivons une époque de pandémie dans le monde, Mas nós ainda temos que nos alegrar. mais nous devons encore nous réjouir, Pois se alegrar car se réjouir, é melhor, se alegrar em receber o favor de Deus. il vaut mieux se réjouir en recevant la faveur de Dieu É melhor do que sofrer com as que de circunstâncias, souffrir dans les circonstances, do que sofrer com as consequências dessa que vida. de souffrir des conséquences de cette vie. Então o choro ele pode até durar uma noite, Alors le chagrin peut durer toute une nuit, mas a alegria ela vem ao amanhecer. mais la joie vient le lendemain. Também baseado Aussi basé em Abacuque, en Habakkuk, capítulo 3, chapitre 3, versículo 17 e versículo 18. verset 17 et verset 18. Se alegrar no favor de Deus Se réjouir de la faveur de Dieu, é melhor do que sofrer vaut mieux que de souffrir nas circunstâncias dessa vida dans les circonstances de cette vie e nas consequências também dessa vida. et des conséquences de cette vie. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Habakkuk chapitre 3, verset 17 et 18. Ele escreve o seguinte: Il écrit ceci: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve la joie, ma joie dans le Seigneur, je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Abacuque, Habakkuk, ele estava dizendo o seguinte: il disait ceci: ainda que falte tudo, même s'il me manque tout, ainda que não tenha vaca no curral, même s'il n'y a pas de bœufs dans le bétail, dans ainda le que a champ, oliveira ela não venha produzir o seu fruto, même si les oliviers ne produisent pas leurs fruits, ainda que as mais adversas circunstâncias dessa vida, même si les nombreuses circonstances dans cette vie ela tenta nos abater, essayent de nous abattre, ela vem para nos derrubar. viennent nous abattre, Ele diz o il seguinte: dit ceci: eu ainda continuarei me alegrando no Senhor. je
continuerai de me réjouir devant le Seigneur. Eu continuarei ainda louvando o meu Je Senhor. continuerai à louer mon Seigneur. Eu continuarei ainda exaltando o meu Je Deus. continuerai en exaltant mon Seigneur. Porque se alegrar no favor de Parce Deus que se réjouir de la faveur de é melhor do Dieu, que sofrer com essas circunstâncias da vida. c'est mieux que de souffrir des circonstances de cette Ainda vie. que falte tudo, Même s'il manque tout, nós tendo o nosso Senhor na nossa vida, mais si nous avons notre Seigneur dans notre vie, nós precisamos nos alegrar. nous devons nous réjouir. Foi isso que o próprio Davi ele disse C'est ce que le propre David a dit no Salmo 23. dans le psaume Se 23. nós tivermos o nosso Senhor como nosso Si pastor, nous avons notre Seigneur comme notre berger, de nada terei falta. rien ne va nous manquer. Ou seja, ainda que falta, se Ele é o meu Senhor, se Ele é o meu pastor, Même s'il manque, il est mon Seigneur, il est mon pasteur. eu não terei falta de nada, Alors je ne manquerai de rien, porque eu tenho meu Senhor como meu pastor. car j'ai mon Seigneur comme mon berger. Continuarei me alegrando no Senhor. Je continuerai de me réjouir de mon Então, se Seigneur. alegrar no favor de Deus Alors se réjouir de la faveur de Dieu, é melhor do que ficar sofrendo com as circunstâncias dessa vida. c'est mieux que de souffrir des circonstances de cette É vie. melhor do que ficar sofrendo com as consequências dessa C'est vida. mieux que de souffrir des circonstances de cette vie. O cristão ele passa também pelas Le consequências. chrétien passe aussi par les conséquences. E as consequências vêm devido a coisas que a erros que nós mesmos cometemos. Et les conséquences arrivent à cause des erreurs que nous commettons. Nós podemos ver a vida de Davi Nous pouvons voir ça dans la vie de David. em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. En 2 Samuel chapitre 12 verset 20. Vemos a consequência Voyons les conséquences de uma experiência de Davi, de um erro de Davi, d'une expérience, d'une erreur de David. de algo que Davi ele cometeu, de um pecado. Un péché que David a commis. Ou seja, então ele recebe uma consequência. Ou alors il reçoit une conséquence. O filho de Davi com Batseba, Le fils de David avec Bathsheba, ele adoece depois de receber uma punição. il devient malade après avoir reçu une punition. Não o bebê, mas Davi, Pas le bébé mais David. pois Natan ele trouxe ali uma sentença para Davi depois dele cometer um pecado. Car Nathan lui a ramené une sentence après que David ait commis ce péché. Mas em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, Et en 2 Samuel chapitre 12 verset 20, diz que Davi ele chorou, dit que David a pleuré. diz que Davi ele jejuou Écrit que David a jeûné. e ele orou ao Senhor Et il a prié le Seigneur. enquanto seu filho estava doente. Et pendant que son fils était malade, Ele ficou sem comer il est resté sans manger. durante 7 dias orando pelo seu filho, Pendant 7 jours en priant pour son fils. para que ele pudesse sobreviver. Pour qu'il puisse survivre. Mas no 7º dia, Et au 7e jour, depois dos servos de Davi après que les serviteurs de David começarem a comentar e ele perceber que o seu filho havia morrido, ont commencé à commenter, et il s'aperçut que son fils est ele mort. diz: o meu filho morreu. Il a dit que mon fils est mort. E eles disseram: sim, ele morreu. Et ils ont dit oui, il est E o mort. que Davi ele faz? Et qu'est-ce que David il fait? Diz que Davi ele se levantou, David s'est levé, ele lavou o seu rosto, s'est lavé son visage, ele trocou as suas vestes il s'est changé de vêtements, e ele passou um perfume et il a mis un parfum. e ele entrou no santuário do Senhor e adorou o Senhor. Et il est entré dans le sanctuaire du Seigneur et il a adoré le Seigneur. Enquanto seu filho ele tinha vida, Et pendant que son fils avait la vie, ele fez o que ele podia ou o que ele achava que devia fazer. il a fait ce qu'il a pu, ou ce qu'il Ele croyait orou, pouvoir faire. jejuou, Il a prié, il a jeûné, chorou ao Senhor, il a pleuré au Seigneur. mas a punição, a consequência ela veio. Mais la conséquence est venue. Mas Davi, Mais David, depois que o seu filho morre, après que son fils meurt, ele foi adorar o Senhor. il a été adorer le Seigneur. Ele levantou a cabeça Il s'est levé la tête e ele foi adorar o Senhor. et il est parti adorer le Seigneur. Ele não foi murmurar, Il n'est pas parti se ele não plaindre. foi reclamar, Il n'est pas parti murmurer et se plaindre. mas ele foi adorar o Senhor, Mais il est parti adorer le Seigneur. pois ele sabia que a consequência Car il savait que la conséquence foi de algo que ele mesmo cometeu. était à cause de quelque chose qu'il a commis. Então Davi, Alors David, ele foi um homem segundo o coração de Deus, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. não porque ele era melhor do que nós, Pas parce qu'il était meilleur que nous. não porque ele era um homem melhor do que os homens daquela época, Pas parce qu'il était meilleur que les hommes de son époque. não porque ele recebeu uma força, Pas parce qu'il a reçu une force. ele não era um super-homem, Ce n'était pas un super-homme. mas porque Mais pourquoi? quando ele cometeu o erro, Lorsqu'il a commis l'erreur, ele se arrependeu, il s'est repenti. se arrependeu do seu erro, Il s'est repenti de son erreur. e ele foi adorar o Senhor. Et il est parti adorer le Ele Seigneur. voltou para a presença do Senhor. Il est retourné dans la présence du Ele Seigneur. foi se alegrar na presença do Il Senhor, est parti se réjouir dans la présence pois du ele Seigneur. sabia que na presença do Senhor, Car il savait que dans la présence du se Seigneur, alegrar, adorar ao Senhor, se réjouir, adorer le Seigneur, era melhor do que ficar sofrendo as consequências dessa vida. valait mieux que de souffrir des
conséquences de cette vie. Estar aos pés do Senhor era melhor do que ficar sofrendo as consequências do seu pecado. Être au pied du Seigneur valait mieux que souffrir des conséquences du péché. Ele não parou em caminhar com Cristo. Il n'a pas arrêté sa marche avec le Christ. Ele não quis parar, Il n'a pas voulu s'arrêter. como muitas pessoas fazem quando perde algo. Comme beaucoup de personnes le font lorsqu'elles perdent quelque chose. Depois de consequências que nós passamos ou enfrentamos, Après les conséquences que nous affrontons, após a perca, après la perte, após algumas coisas negativas que acontecem, après les choses négatives qui arrivent, muitas pessoas fazem se desanimar. beaucoup de personnes se découragent. Mas precisamos aprender como Davi, Nous devons apprendre avec David. porque Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Car David était l'homme selon le cœur de Dieu. Porque ele, mesmo cometendo erros, Car même ayant commis des erreurs, mesmo sendo um homem falho, même étant un homme fautif, toda vez que ele errava, ele se arrependia. chaque fois qu'il commettait des erreurs, il se repentait. Ele se prostrava ao Senhor Il se prosternait devant le Seigneur. e tinha temor. Et il avait la crainte. Ele tinha desejo de obter a presença do Senhor na sua vida continuamente. Il avait le désir Continuamente, de obter a presença do Senhor. d'obtenir la présence du Seigneur continuellement. Indiferente do que Saul ele passou, Peu importe de ce que Saül a passé. ele tinha medo de perder a presença do Senhor. Il avait la crainte de perdre la présence du Seigneur. Então é melhor Alors il vaut mieux nós nos alegrarmos com o favor de Deus nous réjouir avec la faveur de Dieu do que sofrer com as consequências dessa vida. que de souffrir avec les conséquences de cette vie. Nós precisamos nos alegrar, Nous devons nous réjouir. pois o pecado de Davi era um pecado de morte, Car le péché de David était un péché de mort. mas o seu arrependimento ele foi tão intenso Mais sa repentance était si intense que Deus ele perdoou o pecado de que Davi. Dieu a pardonné le péché de David. Então ele foi se alegrar Alors il est parti se réjouir com o favor imerecido que ele havia recebido do Senhor. avec la faveur imméritée qu'il avait reçue. Quantas coisas erradas nós fazemos Combien de choses mauvaises nous commettons. e ainda estamos aqui vivos. Et nous sommes encore ici vivants. Então nós precisamos aprender a nos alegrar com esse favor que nós recebemos do Senhor. Alors nous devons apprendre à nous réjouir de la faveur que nous ne méritons pas. É melhor nos alegrarmos do que ficar sofrendo Il vaut mieux nous réjouir que de souffrir com as consequências dessa vida. avec les conséquences de cette vie. Segundo, Deuxième, o que é melhor nesta vida? qu'est-ce qui vaut mieux dans cette O vie? que é melhor para nós nesta vida? Qu'est-ce qui vaut mieux pour nous dans cette vie? Segundo, Deuxième, o fim é melhor do que o começo. la fin est mieux que le début. O fim é melhor do que o começo. La fin est meilleure que le début. Onde nós fizemos menção Là, nous avons mentionné do texto que nós fizemos na leitura, le texte que nous avons lu, versículo 8 do livro de Eclesiastes, capítulo 7. le verset 8 de Ecclésiaste chapitre 7. Melhor é o fim das coisas que o seu início. La fin est mieux que le début. Ou seja, para nós cristãos, Ou soit pour nous chrétiens, para nós que servimos ao Senhor, nous qui servons le Seigneur, para nós que somos filhos do Senhor, nous qui sommes les fils du Seigneur, melhor é o fim mieux est la fin est mieux do que o começo, que le début, do que o começo das nossas vidas. que le début de nos vies. Por quê? Pourquoi? Podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nous pouvons voir ça en 2 Timothée chapitre 4 versets 7 et 8. O apóstolo Paulo ele diz assim: L'apôtre Paul dit: combati o bom combate, j'ai combattu le bon combat, acabei a carreira j'ai terminé ma carrière e guardei a et fé. j'ai gardé la foi. Desde agora, Et maintenant, a coroa da justiça me está guardada, le prix de la victoire maintenant, c'est la couronne du salut que le Seigneur, a qual o Senhor, justo juiz, que le Seigneur le juste juge, me dará naquele dia, me donnera ce jour, e não somente a mim, au jour du jugement, et pas seulement à moi, mas também a todos que amarem a sua vinda, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra, mas a todos aqueles que anseiam pela vinda do Senhor. mais tous ceux qui désirent le retour du Seigneur. Tem algo reservado para nós, Il y a une chose qui est réservée pour nous, para nós que chegarmos ao fim, nous qui arrivons à la fin, para nós que vamos até a linha final. nous qui allons jusqu'à la ligne d'arrivée. Tem grandes coisas reservadas para nós. De grandes choses sont réservées pour nous. Então é melhor o fim Alors mieux vaut la fin do que o começo. que le début. Porque o apóstolo Paulo ele sabia Car l'apôtre Paul savait, que depois de uma carreira enorme que ele teve, après une carrière énorme qu'il a eue, grandes coisas estavam reservadas para de ele. grandes choses étaient réservées pour A lui. coroa da justiça estava reservada para ele. La couronne de la justice était réservée pour lui. Mas porque ele caminhou até o fim.
mais parce qu'il a marché jusqu'au bout. Porque ele combateu o bom combate. Il a combattu le bon combat, Porque ele acabou a carreira, car il a fini sa carrière, mas ele guardou a fé. mais il a gardé sa E foi. nós também precisamos aprender Et nous devons aussi apprendre que o melhor ainda está no fim. que le mieux est encore à la fin, Que o fim é melhor do que o que começo. la fin vaut mieux que le début, Que Deus tem grandes coisas para aquele que vencer. que tu as de grandes choses pour ceux qui vaincront, Que Deus tem grandes coisas para aqueles que vão até a linha final. car tu as de grandes choses pour ceux qui vont à la ligne d'arrivée, Que não desanimam com as qui ne adversidades. se découragent pas avec les Que não adversités, param na sua jornada com as consequências dessa vida. qui ne s'arrêtent pas dans leur journée avec les conséquences de cette vie. Precisamos ir até o Nous fim, devons aller jusqu'au bout, pois grandes coisas tem Deus reservado para nós. car grandes choses Dieu a réservé pour nous. Podemos ver também em Mateus capítulo 24, versículo 13, Nous pouvons aussi voir dans Matthieu chapitre 24 verset 13 que aquele que perseverar até o fim, que celui qui persévère jusqu'à la fin, este será salvo. celui-ci sera sauvé. Nós estamos vivendo dias terríveis na face da terra. Nous vivons des jours terribles sur cette terre, Dias que podemos dizer que são os dias que estão sendo abreviados. des jours qui sont en train de se raccourcir, Pois o Senhor ele mesmo diz em Mateus 24, versículo 22. car Dieu a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 22, Se aqueles dias não fossem abreviados, si ces jours ne sont pas abrégés, ninguém se salvaria. personne ne pourrait survivre, Mas por causa dos escolhidos, mais à cause de ceux qu'il a choisis, serão abreviados aqueles dias. ces jours seront abrégés. Então nós estamos vivendo dias onde Deus ele está abreviando, Alors nous vivons des jours où Dieu est en train d'abréger para que os escolhidos eles sejam pour salvos. que les choisis puissent être sauvés. Mas para que nós possamos ser salvos, Et pour que nous puissions être sauvés, precisamos perseverar até o fim. nous devons persévérer jusqu'à la fin. Precisamos ir até a linha de final. Nous devons aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Precisamos ir até o último Nous devons aller dia das nossas vidas servindo ao Senhor. jusqu'au dernier jour avant le retour du Seigneur. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Ele diz o seguinte: Il dit ceci: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. O melhor está no fim. Le meilleur est à la fin. Podemos ver aqui que é no fim que nós iremos receber as vestes Nous brancas. voyons ici que c'est à la fin que nous recevrons nos vêtements As blancs. vestes brancas é para quem chegar ao fim, é para quem vencer. Les vêtements blancs appartiennent à ceux qui arriveront jusqu'à la fin, qui vaincront. Como vencer se não chegamos ainda no fim? Et comment vaincre si nous n'allons pas arriver jusqu'au bout? Só vence aqueles que chegam na linha final. Seuls ceux qui arrivent jusqu'à la ligne d'arrivée vaincront. E não será diferente para nós cristãos, Et ce ne sera pas différent pour nous, para nós que les chrétiens. servimos ao Senhor. Nous qui servons le Seigneur. Mesmo em meio a tantas Même adversidades, parmi tant d'adversités, mesmo em meio a essa pandemia, même parmi cette pandémie, mesmo em meio a tantas coisas que às vezes nós nos desanimamos, tenta nos desanimar. même parmi tant de choses qui essaient de nous décourager, Como o pastor acabou de dizer, comme le pasteur vient de dire, é necessário às vezes fazer 10, 12 cultos em um dia il est nécessaire de faire 10 cultes, 12 cultes en un jour, para estar cultuando ao Senhor na igreja. pour faire des cultes au Seigneur dans Ou l'église. seja, as coisas estão se encurtando, Alors les choses se raccourcissent, estão se dificultando para o cristão. elles deviennent de plus en plus difficiles pour le chrétien. Mas para que nós possamos chegar ao fim, Et pour que nous puissions arriver jusqu'au bout, para que nós possamos receber as vestes brancas, que nous puissions recevoir nos vêtements blancs, para que o nosso nome ele seja escrito no livro da vida, pour que notre nom puisse être écrit dans le livre de la vie, para que o nosso Senhor ele confesse o nosso nome diante do Pai e dos seus anjos. pour que notre Seigneur puisse confesser notre nom devant son Père et ses anges. Nós precisamos chegar ao fim, Nous devons arriver jusqu'au bout, pois o fim ele é melhor do que o começo. car la fin est meilleure que le début. O fim é melhor do que o começo. La fin est meilleure que le début. Apocalipse 3:21. Apocalypse 3, Ele 21. diz: ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Então eu digo para você nesta tarde: Alors je dis à toi ce soir, não desanime, ne décourage pas, não pare,
n'arrête pas. Ainda não chegamos ao fim. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Ainda tem uma caminhada a percorrer. Il y a encore un chemin à faire. Precisamos continuar Nous avançando, devons continuer à avancer servindo e adorando ao en Senhor. servant et en adorant le Seigneur. Não pare por causa de um não. Ne t'arrête pas à cause d'un non. Não pare por causa de uma resposta Ne negativa. t'arrête pas à cause d'une réponse négative. Tantas pessoas que param por causa. Alguns jovens param porque recebeu um não de uma jovem, a qual ele queria namorar. Il y a des jeunes hommes qui s'arrêtent à cause d'un non qu'une jeune fille leur a donné. Por causa de um não, eles param a sua caminhada. À cause d'un non, ils arrêtent leur course. Não é o fim, não é momento de pararmos. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Não é momento de parar por causa das adversidades ou das consequências. Ce n'est pas le moment de s'arrêter à cause des adversités ou des conséquences. Não podemos parar se existe perca, se existem barreiras. Nous ne pouvons pas nous arrêter s'il existe des pertes ou des barrières. Às vezes você recebeu uma resposta negativa do consulado, Parfois, tu as reçu une réponse négative du consulat, da comuna, do ofício dos estrangeiros. de la commune ou de l'office des étrangers. Mas nós não devemos parar, nós devemos continuar. Mais nous ne devons pas nous arrêter, nous devons continuer. Precisamos avançar e esse não é o fim, não é aquilo que Deus tem reservado para Nous nós. devons avancer, ce n'est pas la fin que Dieu a réservée pour nous. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Dieu a de grandes choses qui sont réservées pour nous. Ainda que esteja difícil de servir ao Senhor, Même s'il est difficile de servir le Seigneur, seja com 10, seja com 15 que pessoas, ce soit avec 10 ou avec 15 nós iremos personnes, continuar servindo e adorando ao Senhor. nous irons continuer de servir le Seigneur. Precisamos avançar e chegar ao fim. Nous devons avancer et arriver jusqu'à la fin. E terceiro, para finalizar, Et troisième, pour finir, o que de fato é melhor nessa vida? qu'est-ce qui réellement vaut mieux dans cette vie? Primeiro, Premier, se alegrar no favor de Deus é melhor que sofrer nas circunstâncias e consequências dessa vida. se réjouir de la faveur de Dieu vaut mieux que de souffrir des circonstances et des conséquences de cette vie. Segundo, Deuxième, o fim é melhor do que o começo. la fin est mieux que le début. E terceiro, para Et finalizar, troisième, pour terminer, o amor de Deus é melhor do que tudo que existe nessa vida. l'amour de Dieu est meilleur que tout ce qui existe dans cette vie. Amém? Amen. O amor de Deus, L'amour de Dieu ele é melhor do que tudo que existe nessa vida. est meilleur que tout ce qui existe dans cette vie. Nada se compara ao amor que Deus tem por nós. Rien ne se compare à l'amour que Dieu a pour nous. Romanos capítulo 8, Romains chapitre 8, do versículo 31 ao versículo 39. versets 31 au 39, Para que nós possamos finalizar. pour que nous puissions terminer. O irmão Alex estará lendo em francês. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-être, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir. Ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amém? Amen. O que de fato é melhor nessa vida? Qu'est-ce qui vaut mieux dans cette vie? O amor de Deus é melhor do que tudo que existe nessa vida. L'amour de Dieu vaut mieux que tout ce qui existe dans cette vie. Nada pode se comparar ao amor de Deus. Rien ne peut se comparer à l'amour de Dieu. Como o escritor ele diz aos Romanos, Comme l'écrivain écrit dans les Romains, Deus ele nos amou de uma maneira tão grande Dieu nous a aimés d'une telle manière que ele si não grande, poupou nem o seu filho qu'il n'a même pas épargné son propre Fils por nós. pour nous. Ou seja, que amor é esse? Quel est cet amour? Esse amor é um amor extraordinário. C'est un amour extraordinaire. O evangelista João, no capítulo 16, L'évangéliste Jean, chapitre 16, ele não soube expressar com palavras quão tamanho era esse amor de Deus. il n'a pas su exprimer avec des mots combien est grand l'amour de Dieu. Ou seja, o escritor aos Romanos também, Soit l'écrivain dans les Romains ele également. diz o que nos separará do amor de Cristo, do amor de Il Deus. dit qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu? A morte, La mort, as les consequências, conséquences, as circunstâncias dessa les vida, circonstances de cette vie, a doença, a tribulação, les maladies, les tribulations. nada pode nos separar do amor de Deus. Rien ne peut nous séparer
de l'amour du Dieu. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Eu quero dizer para você nesta Et noite, j'aimerais te dire ce soir, que nos ouve, qui nous écoute, que está aí na sua casa, qui est chez toi, que está nesse país, que está na Bélgica, que está no Brasil, qui est dans ce pays, en Belgique, au Brésil. que eu quero dizer para você que nada é melhor. J'aimerais te dire que rien ne vaut mieux. Nada é melhor do que o amor de Deus nas nossas vidas. Rien n'est meilleur que l'amour de Dieu dans nos vies. Nada do que existe na terra, Rien de ce qui existe sur terre. nada do que existe nesta vida é melhor do que o amor de Deus nas nossas Rien vidas. de ce qui existe dans cette vie est meilleur que l'amour de Dieu pour nos vies. Então nós não podemos parar. Alors nous ne pouvons pas nous arrêter. O que de fato é melhor, Ce qui vaut mieux, o que de fato é melhor nessa vida, ce qui réellement est meilleur dans cette vie, o amor de Deus, c'est l'amour de Dieu. é algo incomparável nas nossas vidas. C'est une chose incomparable dans nos vies. Não tem nada que existe nessa terra Il n'y a rien qui existe ici sur terre que será melhor qui sera meilleur do que o amor de Deus, que l'amour de Dieu, do que o amor de nosso Senhor Jesus que Cristo. l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Então não pare, Alors ne t'arrête pas, não ne desanime, te décourage pas, continue avançando. continue à avancer. A sua caminhada ela não terminou. Ta marche ne s'est pas arrêtée, Não, ne nós, s'est pas terminée. nós não podemos parar, Nous ne pouvons pas nous arrêter, pois Deus tem grandes coisas reservadas para nós. car Dieu a de grandes choses qui sont réservées pour nous. Deus ele não esqueceu de você, Deus não esqueceu de mim. Dieu ne t'a pas oublié, il ne m'a pas oublié. Deus não esqueceu de você que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Dieu ne t'a pas oublié, toi qui écoutes ce message en ce moment. Ainda que uma mãe ela se esquecesse do seu filho que ela gerou, Même qu'une mère puisse oublier le fils qu'elle a généré, mesmo que ela esquecesse do seu filho que ela está amamentando. même si elle oublie le fils qu'elle était en train de donner. Isaías 49, versículo 15, Deus ele diz o seguinte: Ésaïe 49, verset 15, Dieu dit, Eu não me esquecerei de ti, mais moi je ne t'oublierai pas, diz o Senhor, dit le Seigneur, por causa do seu amor que é à infinito, cause de son amour qui est infini, por causa que nada pode nos separar desse amor tremendo, desse amor tão grande. car rien ne peut nous séparer de cet amour puissant, de cet amour si grand. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho dela, Même qu'une mère puisse oublier son fils, Deus ele não se esquece de você. Dieu ne t'oubliera pas. Deus ele te ama. Dieu il t'aime, Deus ele nos ama. Dieu il nous aime, Deus ele nos ama de uma maneira tremenda, Dieu il nous aime d'une manière puissante, de uma maneira extraordinária. d'une manière extraordinaire. Então não desanime. Alors ne te décourage pas. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, Si tu es éloigné des chemins du Seigneur, volte para os caminhos do Senhor. reviens dans les chemins du Seigneur. Se você saiu do caminho, Si tu es sorti du chemin, ainda há tempo de você voltar para o caminho, porque Deus ele te ama. il y a encore temps pour retourner dans le chemin car Dieu il t'aime. Quando Deus ele entregou o seu filho, Lorsque Dieu a rendu son fils, nós todos andávamos em caminhos nous tortuosos. marchions tous dans des chemins qui sont tordus. Deus ele não entregou o seu filho por causa de injustos, Dieu n'a pas donné son fils à cause des justes, mas Deus ele entregou o seu filho foi por causa dos pecadores mais mesmos. Dieu a donné son fils à cause des pécheurs. Foi para os doentes. C'est pour les malades. Então se você está afastado, Alors si tu es éloigné, se você está desanimado, si tu es découragé, porque há quase um ano você não está cultuando, car ça fait un an que tu n'as plus fait não é de culte, tempo de você desanimar. alors ce n'est pas le temps de te Não é décourager. tempo de você Ce parar. n'est pas le temps de t'arrêter. Não é tempo de você se Ce entristecer. n'est pas le temps d'être triste. É tempo de você se alegrar pelo favor de C'est Deus. le temps de te réjouir de la faveur de Dieu. É tempo de você continuar avançando até a linha final, pois o fim é melhor do que o C'est começo. le temps de se réjouir et d'arriver à la ligne d'arrivée. E é tempo de você abraçar esse amor, Et il est temps de prendre cet amour. porque nada dessa vida é comparado Car rien dans cette vie est comparable ao amor de à Deus. l'amour de Dieu. Amém? Amen. Eu deixo essa palavra para o seu coração nessa Je noite. laisse cette parole pour ton cœur ce soir. Que Deus ele possa ter falado poderosamente ao seu coração. Que Dieu ait pu parler puissamment dans ton cœur. Ou seja, os 3 tópicos dessa mensagem. Soit les 3 sujets O dans que ce de message. fato é melhor Qu'est-ce qui vaut mieux nessa vida? dans cette vie? Primeiro, D'abord, se alegrar no favor de Deus é melhor que sofrer nas circunstâncias e consequências da vida. se réjouir de la faveur de Dieu est mieux que de souffrir des circonstances et des conséquences de cette vie. Segundo, Deuxième, o fim é melhor do que o começo. la fin est mieux que le début. Baseado em 2 Timóteo, Basé en 2 Timothée, capítulo 4, versículo 7 e 8. chapitre 4, versets 7 et 8. Também Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aussi Matthieu, chapitre 24, verset E 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 5. O terceiro tópico, Et au troisième point, o amor de Deus é melhor do que tudo que existe nessa vida. l'amour de Dieu est meilleur que tout ce qui existe dans cette vie.
baseado em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Basé en Romains chapitre 8, versets 31 au 39. Guarde essa palavra no seu coração Gardez cette parole dans votre cœur e não pare, et ne t'arrête pas. não desanime, Ne te décourage pas. continue avançando, Continue à avancer, porque o amor de Deus é grande para com você. car l'amour de Dieu est grand pour toi. E eu quero convidar aqui o pastor Marcelo Et j'aimerais inviter ici le pasteur Marcelo para que ele possa estar finalizando este culto pour qu'il puisse finir ce culte. e orando, fazendo a oração, fazendo o termo deste culto. Et en priant et en achevant ce culte. Agradeço a Deus e a oportunidade que o pastor nos confiou nesta noite. Je remercie à Dieu et l'opportunité que le Seigneur nous a donnée ce soir. Graças a Deus, nós vamos orar. Eu quero aqui convidar o Ministério de Louvor. Grâce à Dieu, j'aimerais inviter ici le ministère du groupe de louange et Guarde essa palavra no seu coração. le ministère de louange et nous allons prier et garder cette parole dans votre cœur. O que de fato é melhor nessa vida? Qu'est-ce qui vaut mieux dans cette vie? O que de fato é melhor nessa vida? Qu'est-ce qui réellement vaut mieux dans cette vie? Então, o primeiro ponto da palavra, Donc le premier point de cette parole, guarda ele bem forte no seu coração. gardez-le bien fort dans ce cœur. Se você puder colocar aí, por favor, de Tu novo. peux le mettre ici encore une fois. O que de fato vale a pena nesta vida? Qu'est-ce qui réellement vaut mieux dans cette vie? Se alegrar no favor de Deus. Se réjouir dans la faveur de Dieu, É melhor que sofrer as consequências e É melhor- consequências desta vida. que de souffrir dans les circonstances et les conséquences de cette vie. Se alegra no favor de Deus. Réjouis-toi de la faveur de Dieu. Se alegra no favor de Deus. Réjouis-toi de la faveur de Dieu. Aí nessa semana eu li alguma coisa que alguém estava reclamando porque não tinha sapatos. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui se plaignait car elle n'avait pas de chaussures. E de repente essa pessoa viu alguém que não tinha pé. Et cette personne-là a vu quelqu'un qui n'avait pas de pied. E aí então ela se alegrou porque ela não tinha sapato, mas tinha pé. Alors elle s'est réjouie car elle n'avait pas de chaussures, mais elle avait des Eu não pieds. sei qual é a situação que você está vivendo, Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis, mas se alegre no favor de mais Deus. réjouis-toi de la faveur de Dieu. Nós não merecemos nada, isso é a misericórdia de Deus. Não Essa merecemos graça, nada. esse favor que nós não C'est la merecemos. miséricorde de Dieu, c'est une faveur que nous ne méritons pas. Então se alegre nessa graça de Deus. Alors réjouis-toi de cette grâce de Dieu. O segundo ponto dessa palavra, Le deuxième point de cette parole, o fim é melhor que o começo. la fin est mieux que le début. Nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim. Nous savons que nous marchons vers la fin. Chegará um dia que não haverá mais choro. Il arrivera un jour où il n'y aura plus de chagrin. Nós não vamos precisar mais de derramar Nous lágrimas. n'aurons plus besoin de couler des larmes. Esse dia está chegando porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. Et ce jour arrive car Jésus-Christ revient pour enlever son peuple. E o fim é melhor do que o começo. Et la fin vaut mieux que le début. E nós sabemos que aqueles que acreditam em Cristo, Et nous savons que ceux qui croient en Christ, eles terão um fim glorioso. ils auront une fin glorieuse. Eles terão um fim Ils glorioso. auront une fin glorieuse. O que de fato vale a pena nessa vida? Qu'est-ce qui est meilleur dans cette vie? O que de fato é melhor nessa vida? Qu'est-ce qui est réellement meilleur dans cette vie? O amor de Deus. L'amour de Dieu. Que amor é esse? Quel est cet amour? Deus amou o mundo de uma tal maneira Dieu a aimé le monde d'une telle manière que ele deu o seu filho. qu'il a donné son Fils. Para todos nós, Pour nous tous, Jesus morreu por você. Jésus est mort pour toi. Ele morreu por mim. Il est mort pour moi. Não existe nada melhor do que o amor de Deus. Il n'existe rien de mieux que O amor de Deus é melhor do que todas as coisas que existem. L'amour de Dieu est meilleur que toutes les choses qui existent. Se você ainda não conhece, Si tu ne connais pas encore, aceite Jesus hoje como seu Salvador. accepte Jésus aujourd'hui comme ton É a sauveur. melhor coisa que existe, é o amor de La Deus. meilleure chose qui existe, c'est l'amour de Dieu. E Deus te amou. Et Dieu t'a aimé. Abre o seu coração, aceite Jesus e você vai sentir o quanto Jesus te ama. Ouvre ton cœur, accepte Jésus et tu sentiras combien Jésus t'aime. Nós vamos orar. Nous allons E prier. na sequência o Ministério de Louvor vai adorar a Deus com mais uma música e assim nós vamos terminar o nosso culto. Nous allons prier. Ensuite, le groupe de louange va adorer le Seigneur avec encore une chanson et nous allons Então não esqueça do nosso jejum do dia 22 de fevereiro ao dia 3 de março. Alors n'oubliez pas de notre jeûne du 22 février au 3 mars. E nós vamos pedir a Deus três coisas Et donc, apenas. nous allons demander à Dieu trois choses. Que Ele coloque um ponto final nessa pandemia. Qu'il mette un point final à cette Que pandémie. Deus abençoe as famílias, todas as Que famílias. Dieu bénisse les familles, toutes les familles. E o terceiro, Et le troisième, que Deus traga um avivamento mundial. que Dieu amène un réavivement Amém? mondial. E você vai tirar três coisas que você gosta muito de comer ou de fazer. Et tu vas enlever trois choses que tu aimes manger ou que tu aimes faire. Em nome de Jesus. Dans le nom de E Jésus. no próximo domingo, Et dimanche prochain, aqueles que moram na Bélgica, ceux ou celles qui habitent en Belgique, nós vamos começar a voltar a fazer os nossos cultos. nous allons recommencer nos cultes.
E aqui nós recebemos a autorização de fazer culto só com 15 Et pessoas. ici, nous avons reçu l'autorisation de faire le culte avec Então essa 15 semana personnes. nós vamos mandar o link Alors cette semaine, nous allons envoyer e le você lien. vai escolher aí um dos nossos 10 ou 12 horários de cultos para você vir adorar a Deus aqui Et conosco. tu vas choisir un de nos 10 ou 12 horaires de nos cultes et tu vas venir avec nous adorer le Nós não Seigneur. vamos deixar nada nos parar. Nous n'allons pas laisser les choses nous arrêter. Nós não vamos deixar nada nos parar. Nous allons rien laisser nous arrêter. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur. E é muito bom nós estarmos Et reunidos. c'est très bon d'être E réunis. mesmo que seja com poucas pessoas, mas nós viremos tomando aí todas as precauções necessárias relacionadas aí à higiene. Et même si nous serons peu de gens, nous allons quand même prendre des précautions en rapport avec l'hygiène. E vai ser uma bênção. Et ce sera une E nós bénédiction. acreditamos que logo, logo, Et nous croyons que bientôt, ou seja nessa vida, ou seja nos céus, soit dans cette vie ou soit dans nós les vamos cieux, estar todos nous reunidos. serons tous réunis. Todos reunidos adorando o Senhor, todos juntos em nome de Tous Jesus. réunis en adorant le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Pai, essa pessoa que ouviu essa mensagem nesta Père, noite, cette personne qui a entendu ce message, ce soir, Senhor, proteja essa palavra no coração do seu filho e da sua filha. protège cette parole dans le cœur de ton fils. Senhor, aquele que está pedindo, aquele que quer sentir o quanto o Senhor o ama, aquele que está dizendo, eu aceito Jesus nesta hora. Seigneur, celui qui demande de sentir combien tu l'aimes, celui qui veut accepter le Seigneur. Senhor, aceite, Senhor, essa pessoa como o seu filho, como sua filha, Senhor, essa tarde. Seigneur, accepte cette personne comme ton fils ou ta fille ce soir. E escreva dela o nome no livro da vida. Inscris son nom dans ton livre, dans Em le livre nome de de la vie. Jesus, que a graça do Senhor Jesus Que Cristo, la grâce du Seigneur o Jésus-Christ, grande amor de le Deus, grand amour de a Dieu, comunhão e as consolações do Espírito la Santo, communion et la consolation du Saint-Esprit seja com todos vocês. soit avec vous tous. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Que Dieu vous bénisse et vous donne une E nós excellente vamos semaine. terminar esse culto adorando a Deus com mais essa última Nous música. allons terminer en adorant le Seigneur avec encore cette chanson. Persévère. Si Dieu a